Toca em ti como infinito,
Olá, amigo, seja bem-vindo a mais uma live aqui do nosso canal Consciência Próspera, trazendo hoje uma live Xamãs Connect, retomando, olha, fazia muitos meses que a gente não realizava aqui no canal uma live Xamãs Connect, então aqui uma grande oportunidade que nós temos hoje, e eu estou escutando aqui com fone de ouvido, né, que o nosso convidado está com uma fogueira, um fogo de fundo lá e está crepitando, e é com essa energia de crepitar esse fogo, dessa chama, essa energia que nos impulsiona, que nos anima, que nos alegra, que nos entusiasma, que a gente está retomando também a realizar aqui as lives. Na verdade, esse tempo todo porque a gente está reformando aqui um espaço onde a gente vai fazer as transmissões. Então, quem está organizando inclusive essa live foi a minha companheira, a Juliana, ela que organizou tudo para a gente poder fazer aqui mesmo do escritório. Provavelmente nas próximas lives você vai ver um outro cenário, mas vamos lá apresentar o nosso convidado especial dessa live, que é o Carlos Sauer. Vou mostrar aqui para ele. Olha aí, vocês veem o Carlos Sauer nesse momento, está ali queimando uma sálvia. Carlos Sauer, que é terapeuta holístico, é homem de medicina, líder de cerimônias, professor e palestrante, introdutor das tradições nativas norte-americanas, xamanismo e da cerimônia da Tenda do Suor no Brasil. E hoje, na nossa live, ele vai iniciar aqui essa partilha, trazendo uma canção. Então, enquanto você escuta essa canção, e se você assim sentir também e lembrar de alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo cura, né, cura nativa e xamanismo com Carlos Sauer, compartilhe também aí com os seus amigos. E você que já está nessa sintonia, nessa conexão, escute essa canção. E aí depois o Carlos vai estar trazendo para você muitas informações. Está fazendo parte. Muito obrigado, Samuel, Juliana, por esse convite. É uma honra para mim. Vou oferecer uma canção Ojibwe, da nação Anishinaabe. É uma canção que fala da morte. E hoje eu gostaria de oferecer essa canção para que a gente pudesse usar esse fogo para queimar, deixar morrer todo o nosso estresse, assim, um lado mais estressante do inverno, porque o inverno terminou e agora a gente está chegando, nós estamos na primavera, que é uma estação do ano maravilhosa, e a gente não deve entrar nessa estação de ano carregando qualquer tipo de estresse, medo, pânico. Todos nós sabemos que tivemos aí um período muito complicado, ainda estamos tendo com a pandemia, então eu gostaria de que a gente pudesse tirar o medo e deixar o medo morrer e entrar a coragem e a fé, e vai passar essa situação.
Essa canção, Samuel, ela nos ajuda a deixar o peso morrer, deixar essa estação do ano do inverno embora. E é claro que temos que tomar todo o cuidado e a proteção, a gente se cuidar bastante, mas a gente tem que tirar esse peso do estresse, do medo. Então, com essa fogueira acesa, a gente vai jogando para esse fogo, porque eu queria dizer a você que a espiritualidade ultrapassa a barreira do tempo e do espaço. Então, quem está nos assistindo e conectar com esse fogo, deixar queimar todas as paranoias, os estresses, né? E poder entrar na primavera leve que nem uma borboleta. E vocês que estão chegando, que possam também sentir toda essa energia que o Carlos Saura tem trazido nessas décadas de trabalho e de partilha, e que vocês que estão acompanhando talvez a gravação, né, possam também sentir a egrégora de recomendar que vocês escrevam, caso queira, aí no chat, mandando suas perguntas, suas questões, mas no final a gente pode estar transmitindo também aqui ao vivo, aqui juntamente com o Carlos, sentindo que nessa primavera já e queimando, já nessa fogueira que o Carlos trouxe, queimando essas energias ou qualquer coisa estranha que não é mais compatível com a sua frequência, com a sua vibração, realmente fazendo da sua vida um novo, um portal, um florescer, como é a primavera, possa realmente desfrutar da sabedoria desse líder de cerimônia, Carlos Saura. Na apresentação a gente falou que ele é um introdutor, né, das práticas e das tradições nativas norte-americanas do xamanismo aqui no Brasil e também da Tenda do Suor. Carlos, conta pra gente um pouquinho da sua história, foi o seu contato, a sua conexão com as tradições nativas da América do Norte. Conta um pouquinho pra gente, falando também que ano foi, onde é que começou esse movimento aqui no Brasil, nessa linha, nessa tradição da qual você faz parte. E eu gosto muito de trazer nessas lives essa sintonia de respeito com o que a gente aprende. Porque a gente transmite um conhecimento ou transmite uma informação, mas sempre existiu pessoas antes de nós que de alguma maneira nos inspirou a prosseguir no caminho. Então, fala a jornada desses seus primeiros contatos com essas tradições nativas norte-americanas.
Maravilha, Samuel, um grande prazer. Eu vou voltar bem na minha infância para dar uma ideia que eu acredito muito e já foi provado que a espiritualidade manda mensagens. E desde a nossa infância, se a gente puder lembrar, a gente já começou a receber sinais e mensagens, né? O meu primeiro sinal, por mais incrível que seja, eu fui criado no Flamengo, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. E eu tinha uma vida ali em frente a uma praça que nós chamávamos Praça do Índio. E uma grande estátua de um guerreiro chamado Cuauhtémoc, da tradição asteca, foi um presente que o governo mexicano deu para o governo brasileiro. E aquilo ali me impactou muito na minha infância, porque você imagina até do lado, eu gosto muito de falar do lado pessoal, então você imagina eu como um bebê, tendo ali toda manhã, recebendo um sol da manhã nessa pracinha, e a minha governanta, babá, me botando, depois das 10 horas da manhã, na sombra de um índio gigante. Então, aquilo ali, para mim, já começou a minha vida com uma mensagem. Você imagina eu acordar e olhar uma estátua gigante, um índio com um cocar, uma lança. Foi muito forte isso na minha vida. E, durante a minha infância, a pracinha do índio era o meu local para brincar. Então, já começou daí. Eu, com mais ou menos 11 anos, Samuel, eu estava numa escola que a professora de português pediu que eu desse uma palestra depois de ler um livro da minha escolha, que eu poderia escolher um livro. E eu tenho irmãs mais velhas, né? Então eu busquei a estante dos meus irmãos e, de repente, quando eu garoto, 11 anos, futucando os livros da minha irmã, cai um livro no chão. Aí eu vou buscar esse livro, Enterra em Meu Coração na Curva do Rio. Olha a outra mensagem que chegou, né? E eu tive que ler esse livro na idade de 11 anos, isso nos anos 70, né? 1970 e poucos, e eu tive que dar uma palestra para a minha turma de colegas toda. Aliás, a gente dava palestra para várias turmas, era uma coisa muito interessante. E eu tive que falar dos massacres que os índios americanos sofreram há 150 anos atrás, como a Batalha de Little Big Horn, que o grande chefe Touro Sentado, Seringu, teve que lutar com o General Custer. Então, você imagina como é que a minha vida começou ali com 11 anos, dando palestra sobre esse livro, né? Então, muito, muito impactante, muito forte essa presença indígena da minha vida, né? Eu venho de uma religião, claro, cristã católica, porque era isso normal, todos nós ali éramos batizados, todos os meus irmãos foram batizados. Mas a minha mãe dizia que a Igreja Católica é maravilhosa, ia ser como se fosse uma fundação da minha espiritualidade, mas que era uma coisa um pouquinho preto no branco, que ela ia colocar as cores quando eu tivesse com mais idade. E com isso, Samuel, com mais ou menos 6 ou 7, 8 anos, eu venho de uma família espírita também. Então, eu comecei a entender que minha mãe não estava disponível, porque ela estava se comunicando com os espíritos. Isso já com 7, 8 anos, né? Com 12 anos, eu fui convidado para a minha primeira sessão espírita e comecei a receber muitos ensinamentos através das entidades, os guias que vinham através da minha mãe. E eu tinha uma tia-avó, Mariazinha, que recebia um índio do Amazonas chamado Aroca. E o Aroca sempre via e fazia uma pagelança na gente, um rezo. Então, tudo isso foi me impactando e foi abrindo a minha cabeça. E eu me lembro que eu fazia muita pergunta, eu era muito curioso, né? E o índio Aroca, através dessa minha tia-avó, falava: meu filho, eu não posso te dar todas as respostas,
Eu não posso interferir com o teu livre-arbítrio, mas eu vou te contar uma história. E todas as histórias contadas pelo Aroca tinha ali a resposta embutida no meio da história, entendeu? Muito bacana. Bom, aí o tempo foi passando, eu com 22 anos, eu fui convidado pela minha irmã Maria Lúcia Sauer, que já é falecida. Ela já estava morando na Califórnia, num centro de terapias alternativas chamado Instituto de Esalen. E lá era uma coisa incrível, porque foi um instituto pioneiro nas terapias alternativas no Ocidente. Com isso, em 1982, eu chego em Esalen e começo ali todo um processo que eu chamo de autoconhecimento e autocura. Eu procurei fazer tudo ali que tinha disponível para mim, né? O centro ele era aberto para várias tradições, né? Tinham gurus da Índia, monges tibetanos, pessoal fazendo tai chi 6 horas da manhã, yoga. Mas o que impactou o meu coração, Samuel, foi esse antropólogo que depois virou meu amigo, Michael Harner. Ele foi vamos dizer, o papa do xamanismo para o Ocidente. Ele conseguiu trazer para o homem branco, né, primeiro nos Estados Unidos, todo esse conhecimento da busca de animal de poder, todas essas práticas do xamanismo, né? E eu fiz amizade com ele porque eu ficava muito impressionado. Quando ele dava um workshop, vinham 150 aprendizes de xamanismo com seus tambores. E eles tinham a prática, às vezes, de tocar todos juntos. E a casa, né, o local, né, o workshop room, né, aquela tremia 150. Isso você escutava a quilômetros de distância. Então, aquilo ali foi como se fosse um grande imã me atraindo. E eu falava, eu era muito novo, né? Eu tinha 20 e poucos anos, estava recém-chegado nos Estados Unidos. Eu falava, um dia eu gostaria de tocar um tambor desse. E aí fui fazendo amizade com o Michael Harner, até que ele teve uma situação que tinha um espírito perturbando um participante. E ele sabia que tinham 2 brasileiros do Instituto, eu e minha irmã. E ele mandou chamar a gente, falou, olha, vem aqui, cuida desse caso, que eu não estou sabendo o que fazer com esse cara que está como um obsessor, né? E eu e a minha irmã, Maria Lúcia, fizemos todo um trabalho de desobsessão com aquela linha do espiritismo, mas o Michael Harner ficou muito feliz e muito impressionado, principalmente com o resultado, né? O participante conseguiu se livrar dessa perturbação que ele trouxe com ele, né? Então, Samuel, foi toda uma trajetória muito incrível. Eu lá em Esalen comecei a ter contato não só com o xamanismo, vamos dizer, o neo-xamanismo, aquele xamanismo de salão, porque o Michael Harner trabalhava muito, né, em salões de workshops, mas eu falava pouco inglês e eu fiz amizade com alguns mexicanos e com índios americanos. E os índios locais, eles se aproximaram de mim achando que o pessoal que vem do Brasil é meio índio, entendeu? Eles tinham os índios de lá tinham essa ideia. Por causa do Amazonas e toda aquela coisa, né? E eles falavam para mim, olha, tem rituais e cerimônias que você é bem-vindo, mas um monte de americanos a gente não deixa entrar, não. Eles eram muito fechados, né? E com isso eu fui me aproximando desses índios. Inclusive, um dos meus primeiros professores, assim, eu posso dizer, Little Bear, Pequeno Urso. O cara era um monstro. Enorme de gordo, assim, com a faixa vermelha na cabeça. E ele era descendente dos índios Esalen.
porque o nome do Instituto Esalen vem de uma tribo que vivia ali. E esse cara era descendente, eu comecei a fazer amizade com ele, até que eu fui parar na Tenda do Suor em 1983, né? Samuel, mudou minha vida. Olha, eu tive vários que eu chamo rito de passagens, né? Vários ritos de passagem. Mas quando eu entrei na tenda, eu tive uma sensação de síndrome do pânico. Porque a Tenda do Suor é uma sauna sagrada, mas muito escura lá dentro. Você não enxerga nada. Muito calor e muita gente. Então, a zona de conforto, zero, né? Você sai da zona de conforto. Dentro da Tenda do Suor, eu tive umas visões de coisas desagradáveis, muito desagradáveis, que aconteceram na minha infância, principalmente aí por volta de 11 anos, 12 anos, e coisas de adolescente que todos nós vivemos, que eu chamo de pequenos, médios e grandes traumas, na verdade. A gente nem sabe, às vezes, a gente recebe um bullying na escola e um monte de amigos gozando da cara da gente, e a gente acha aquilo ali normal, mas isso tem efeitos muito, para quem é mais sensível, né? Tem efeitos muito duradouros, né? E esses efeitos eu chamo de sintomas, eles vieram à tona dentro da Tenda do Suor, um pânico, medo. E ali dentro eu falei para os índios, falei, eu posso sair? Eu não estou gostando muito disso. Está muito quente aqui dentro, eu não enxergo nada, eu estou sentindo um pavor, um medo. Eu estou assim, quase sem conseguir respirar, né? E os índios falavam, meu filho, meu irmão brasileiro, Brazilian brother, não tem nada lá fora para você hoje. Está tudo aqui dentro, você está sendo curado. E eu prometo uma coisa, se abaixe na Mãe Terra, se abençoe com o frescor da terra, que é mais fresquinho na terra, e você vai sair daqui outra pessoa do que você entrou. Você vai sair mais leve. E olha, quando eu comecei a suar, a tenda foi ficando mais quente, eu pegava o suor, quando eu abria a porta, a fogueira ali trazia uma luz, isso à noite, né? Eu olhava para o meu suor, Samuel, e eu via ali medo saindo de mim. Eu via toxinas da ansiedade, da angústia, depressão, síndrome do pânico, tudo que você imagina de sentimentos pesados estavam ali naquele suor, entendeu? E, com certeza, aqueles cantos e aquelas rezas daqueles índios começaram a causar um impacto em mim de me sentir em casa e me sentir em paz. E cada vez mais leve o meu coração. E aí, quando eu saí dessa experiência, Samuel, foi assim um resultado imediato. Eu mudei de comportamento. Eu era muito tímido e eu falava pouco, ainda mais se tivesse mais de 2 ou 3 pessoas. Hoje eu dou palestra para 200, tranquilo. Então, Samuel, essa Tenda do Suor causou um impacto que como é que eu tenho tentando explicar? A espiritualidade eu senti na pele. Eu senti o calor da tenda e os rezos, né, daqueles índios me curando. Eu consegui sentir isso no corpo, entendeu? Então, esse foi os seus primeiros contatos, então, com as tradições nativas da América do Norte. Esses seus amigos mexicanos, esses amigos da própria etnia dessa lenda aqui, esse descendente. Então, começou daí, então, esse seu contato, né, com essa espiritualidade, né? Algumas pessoas falam assim, nossa, mas você faz... Porque aqui no canal, a gente, em nossas lives, fala muito dessa espiritualidade ou das espiritualidades. Para você, na sua visão, você citou sobre também o caso da sua família, da religião católica. Você faz diferenciação entre religião e
espiritualidade? Qual é a sua opinião sobre isso? Uma ótima pergunta, Samuel. Eu acredito muito no xamanismo, não é uma religião, né? O xamanismo é uma filosofia de vida, é uma forma de se viver, né? Eu adoro essa palavra em inglês, a gente chama way of life. Isso descreve, essas pequenas palavras, né? Way of life, o modo de vida, filosofia de vida, ela abrange assim, um universo incrível, porque o xamanismo é uma forma de se viver em comunhão com a natureza, não é verdade? Então, eu acredito, né, eu falo muito isso, que o xamanismo existe desde a Idade da Pedra. Desde os primeiros seres humanos caminhando na Terra, e eles não esperavam para o domingo para ir para uma igreja rezar, você está entendendo? Há milhares e milhares, vamos falar, 30 mil anos atrás, de histórias de civilizações bem da Idade da Pedra ainda, eles tinham uma forma de rezar diária, era todo dia. Então, poxa, os nossos ancestrais, né, antes das religiões chegarem, quando tinha um prato de comida, quer dizer, prato não, né, porque eles nunca... folha de bananeira cheia de comida, eles rezavam e abençoavam e agradeciam, e as entradas das estações, as fases da lua, o fogo, a água, tudo era rezado naquela época. Então, a espiritualidade era uma coisa tão natural quanto comer, beber, dormir. Espiritualidade era uma coisa normal do dia a dia, né? As igrejas mais lindas eram as florestas, as cachoeiras, as grutas, tudo feito pelas mãos de Deus, pelas mãos do Criador. E aí houve uma época que o homem começou a se perder e perder a conexão com a espiritualidade, e aí foi necessário a fase das religiões, que no latim a palavra religião é religar o homem a Deus, religar os seres humanos a Deus, né? E eu confesso a você que eu amo todas as religiões para o bem, que falam de coisas positivas e de cura e de disciplina. Eu adoro a religião judaica, eu adoro a religião católica. Todas as religiões são bem-vindas na tenda do suor. E a gente não se sente religioso, né? A gente se sente espiritualista, é espiritualidade. Então, eu acredito que os povos, os nossos ancestrais, os índios, por exemplo, né, não precisam religar a Deus, eles já têm uma conexão direta, inclusive os cocares são antenas para se conectar, o que eles chamam de grande espírito, né, Deus Criador. Então, com isso, Samuel, eu acredito que existe sim uma diferença. Podemos até dizer que o xamanismo ele serviu assim de berço para várias religiões, né? Eu acredito até que o xamanismo é tão antigo quanto o hinduísmo e o budismo vieram dessa semente, dessa fonte que chamamos de xamanismo, espalhou pelo planeta inteiro, toda a parte de umbandismo da África, candomblé, e aí você vai nos aborígenes, você vai para a América do Norte, né? Os índios americanos, os índios brasileiros, e você vê que todos esses povos ancestrais, mais tribais, têm um conhecimento das ervas e das curas e da pagelança, são maravilhosos. Eu tive um grande privilégio de ser rezado por uma curandeira índia Funiô, em Pernambuco, de 90 e poucos anos. Quando a velhinha botou a mão na minha cabeça e começou a rezar na língua dela, cara, vamos dizer aí que meu coração ficou uma tonelada mais leve e eu conseguia receber muita cura, né? Então, eu sou assim, como é que eu posso dizer, um exemplo de alguém que vive há quase 38 anos, né? Eu comecei em 82,
Eu estou há 38 anos buscando essa espiritualidade do xamanismo e confesso que preciso estudar até a minha morte, porque essa faculdade, né, Samuel, que a gente chama de University of Life, né, Universidade da Vida, a gente não gradua em 4 anos, ou 5 anos, ou 6, 7. Xamanismo é um estudo para o resto da vida. Sempre a gente aprende algo novo. Eu confesso a você que ainda estou aprendendo e não aprendi muito. Em 38 anos eu preciso de mais 30 anos para me aprofundar. Eu acho que a cada década, você falou em décadas, né? A cada década, nesse caminho, você vai aterrando, as suas pegadas vão ficando cada vez mais firmes em volta de uma fogueira, em volta, né, de um ritual, de uma cerimônia. Então, existe, sim, essa diferença, mas eu nunca julgo nenhuma religião. Outro dia eu estava estudando a religião judaica, na Cabala, e falou que Deus está na criação, e eu achei aquela coisa mais linda do mundo. Falei, cara, eu quero estudar essa religião Cabala, porque é o que eu acredito, né? Nas minhas sessões espíritas, eu era muito curioso, como eu te falei. Eu perguntava, como eu chego mais perto de Deus? Me explica esse negócio aí de Deus, Criador. Como é que eu chego perto de Deus? Todos os espíritos ficavam rindo de mim. Meu filho, vai para o mato. Você quer chegar perto de Deus? Vai para uma floresta mais linda do mundo, vai para uma lagoa, vai para um topo de um pico de uma montanha fazer uma busca da visão, porque lá, quanto mais perto da criação, mais perto do Criador. Então, é muito bacana mesmo essa pergunta, mexeu comigo. E a gente está observando aqui na nossa live, né, nesse nosso bate-papo aqui, nessa sua fala que você está trazendo aqui para a gente, que começou lá, você com 22 anos, tendo esses primeiros contatos. Que recomendação, ou que dica, ou que conselho você daria a essas pessoas que estão iniciando hoje, nessa época atual, nesses conhecimentos xamânicos? Está descobrindo agora essas informações, esses conteúdos, essas práticas e também essa grande oferta de cursos, workshops e vivências e experiências que, notadamente nas grandes metrópoles, têm sido disponibilizadas. Que conselho você daria, então, a esses jovens buscadores desses conhecimentos de contato com a espiritualidade da natureza, esse modo de vida, essa filosofia de vida tão bela e tão bonita? A primeira coisa que eu posso te dizer é seguir sempre o coração. O coração, nosso coração é o nosso chefe. E ele é que, eu acredito que o coração é que deve tomar as decisões. A mente, ela entra depois para planejar o que já foi decidido, entendeu? Eu digo o seguinte, Samuel, eu sou uma pessoa que eu passei muitos anos estudando antes de querer liderar uma tenda do suor, por exemplo, né? Eu fiz 7 anos de Homem do Fogo, trouxe até a tenda do suor para o Brasil em 88, mas eu confesso que eu não estava pronto ainda. Foi uma experiência maravilhosa. Os brasileiros amaram, em 1988, ficou todo mundo radiante, mas eu pensei comigo mesmo, isso é um trabalho muito sério, eu preciso voltar para os Estados Unidos para me aprofundar nessa tenda do suor, porque isso não é uma brincadeira, isso é uma cerimônia muito séria. Então, o que eu digo, né? Eu fiz 14 anos de Homem do Fogo. Eu digo para essas pessoas, vai com calma, vai devagar, estuda, vivencia o xamanismo e as tradições nativas, chega perto desse fogo e aprende com esse fogo. Eu passei 7 anos, aprendi isso pouco. Depois, mais 7 anos, eu já aprendi mais.
Samuel, olha só que incrível, uma coisa que aconteceu. Eu estava numa reunião com um grupo de pessoas lá em Jerusalém, eu ia liderar uma tenda para eles, estava dando uma palestra ali fora, e as pessoas levantando o dedo, querendo falar comigo. Gente, não me interrompe agora, não, que eu estou dando uma palestra. Depois eu respondo as perguntas. O pessoal começou a ficar muito assim, me dando sinais, né? Eu falei, tá bom, pode perguntar. Não é pergunta, não, a sua bolsa está em chamas. Bolsa cheia de ervas. Cara, eu parei, olhei para o fogo, olhei para a bolsa de ervas, olhei para as pessoas, pá, esqueci de oferecer tabaco para o fogo. Olha que loucura! Levantei com muita calma, cheguei perto, tinha uma bolsa de tabaco desse tamanho, e uma fagulha do fogo saiu voando do fogo, pousou no meio da minha bolsa de tabaco e botou a bolsa e começou a queimar, saindo aquela fumaça. Eu me senti tão constrangido de ter cometido essa falha que eu peguei a bolsa inteira, quase meio quilo de tabaco, e ofereci para o fogo. Então, são coisas, né? O fogo conversa com a gente, traz mensagens. O meu pai, Cheyenne Nelson Turtle, ele dizia que o fogo é um monitor de televisão, você pode ver coisas no fogo. Então, o que eu diria para os jovens? Vai com calma, estuda, pesquisa com quem você está estudando, não faz shopping espiritual de fazer 20 workshops, porque você vai se perder com tanta informação mental. É melhor vivenciar, buscar um mestre, buscar um professor, um xamã, e com calma. E eu até digo o seguinte, outro dia fizeram um comentário, o Carlos hoje em dia não gosta muito das plantas de poder, dos alucinógenos. Não é nada disso. Eu tenho um carinho, um respeito enorme pelo ayahuasca, eu tenho um respeito pela cerimônia do peyote, inclusive fomos nós que trouxemos a cerimônia do peyote para o Brasil. Eu só acho o seguinte, essas cerimônias foram criadas de uma forma e a gente não deve modificá-las ou misturar ayahuasca com peyote e marihuana e não sei mais o quê. Isso tudo coloca os jovens muito confusos, entendeu, Samuel? Essa é a minha opinião. Vai para uma cerimônia da ayahuasca, vai com uma pessoa séria que está utilizando essa ferramenta, que é a planta de poder, com respeito. Então, eu digo para esses mais jovens, né? Use, mas não abuse das plantas de poder, porque elas são muito poderosas e não se deve misturar essas cerimônias. Olha, o meu pai, Nelson Turtle, se vê um cigarro de marihuana ou uma ayahuasca entrando na cerimônia do peyote, ele expulsa todo mundo para fora, entendeu? Na mesma hora, ele, cerimônia terminou. Porque esses tradicionais, eles têm uma responsabilidade de manter tudo no seu devido lugar, né? Cada planta de poder tem um efeito, tem uma chave que vai abrir uma porta, não é verdade? E a gente não deve nunca abusar. O uso com pessoas conscientes, mas voltando, eu acho que não é bom fazer 10 workshops com 10 pessoas diferentes, porque aí a informação é como se você estivesse fazendo um shopping espiritual, entrando num shopping mall e entrando em 10, 15 lojas de roupa diferentes. Não é assim. Seguir uma estrada mais firme, com mais calma. Tem pessoas que acham, poxa, eu já estou com 50 anos e eu perdi muito tempo, podia ter entrado. Nunca é tarde, nunca é tarde demais. E, olha, tem pessoas que vão caminhar muito mais rápido com a idade de 50 anos e 7 anos de xamanismo vão aprender como se fosse 40. Vão absorver, porque a pessoa está mais aberta, coração mais aberto. Então, nunca é tarde.
E eu acredito, sim, que a gente tem que seguir o coração, ter muito respeito, né? Muito respeito, pesquisar e com calma. Eu estou amando esse curso online que eu estou oferecendo de cura nativa, porque, Samuel, eu estou entrando nesse universo virtual agora. Você me desculpa, o meu pai me dava aula, a gente usava fita cassete. Eu tinha uma coleção também. Recorder, né? Um aparelho que era do tamanho de um bonde, e tinha uma fita cassete, e de vez em quando a fita se embaralhava, você tinha que, tinha que usar a caneta para enrolar a fita de novo. Então, eu chegava para o Nelson, né, para o meu pai, Chayenne, e falava, posso gravar essa canção aqui na minha fita cassete? Ele falava, meu filho, usa esse gravador aqui do coração. Hoje em dia, Samuel, a gente tem que entender que a necessidade de expandir esse conhecimento é muito maior do que há 38 anos atrás. Então, eu tenho feito trabalho de cura à distância aqui no telefone, e a pessoa lá na Itália, de repente, sai da UTI e volta para o... E o pulmão começa a respirar. Então, eu estou vendo, Samuel, eu estou sendo provado pela espiritualidade que um curso online, um xamanismo, até mesmo um atendimento online, você focando na imagem da pessoa que está no telefone, você transmite aquela espiritualidade que vai ultrapassar a barreira do espaço e do tempo, e a pessoa pode estar lá na Europa recebendo uma cura maravilhosa, se o trabalho for feito com muita fé e aquela palavrinha tão bacana que é a humildade, né? A gente sabe que não somos nós que vamos curar aquela pessoa, mas sim dar ferramentas e criar um espaço para que a pessoa consiga se curar, não é verdade? Então, você citou, né, o seu curso online de cura nativa. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, né, sobre a diferenciação, a sua visão, a percepção entre cura nativa e a cura na medicina convencional, para as pessoas terem bem claro qual é o caminho, né, qual é a direção, qual é o norte quando se fala em cura nativa. Samuel, eu vou aproveitar e dizer para você que eu tenho uma grande alegria de toda vez que eu estou com 61, né? Toda vez que eu chego no médico da Terra, aqui, o médico, ele pergunta, quantos remédios você toma por dia? Eu falo, nenhum. Você tem pressão alta? Não. Você tem dor de estômago? Não. Você tem insônia? Não. Eu uso o xamanismo, a tenda do suor, para manter todo o exame de sangue, tudo normal. Eu acredito muito no xamanismo e nas tradições nativas como uma forma de cura. Agora, a medicina alopática tem o seu momento e a sua importância. Se eu tiver alguma coisa, se um dia eu fizer um exame e aparecer alguma coisa, claro que eu vou buscar uma medicina da ciência, né? Uma medicina alopática, eu vou ali e vou tentar me curar, mas aí eu vou negociar com o médico, entendeu? Se ele disser, olha, você está com o fígado ruim, então você precisa tomar esse remédio, vou falar, posso tentar com ervas primeiro? Então, o que eu estou tentando explicar? Né? Eu tenho um profundo respeito pelos médicos e pela medicina, e sempre vou utilizar essa medicina moderna de hoje, que está disponível, né? Os exames de sangue, e toda a tecnologia que nós temos hoje para detectar até doenças muito antes delas se manifestarem, eu acho que, quer dizer, eu sou uma pessoa que trabalha com xamanismo, mas faço meu check-up. Eu não faço anual, porque eu cansei de fazer anual e não dá nada. Eu faço a cada 2 anos. E
Única coisa que já apareceu para mim foi o coração um pouquinho grande, mas o médico falou: você é um cara de 120 quilos, você é um, você é um urso, né? Claro que você ia ter um coração um pouco maior do que os outros, mas eu não me preocupo com isso, não. Ele só me pediu para que eu usasse mais exercícios cardiovasculares, entendeu? Eu procurasse fazer mais ginástica e bicicleta, esse tipo de coisa. Então, eu queria dizer que a medicina alopática é maravilhosa e nós temos que sempre, sempre buscar essa medicina no momento em que a gente descobre que tem algo errado. Mas eu acredito muito também na medicina preventiva, que é o que eu sigo, Samuel. Eu acho o seguinte: a mente ela é extremamente poderosa no xamanismo, nas tradições nativas e na saúde. Eu falo para mim mesmo que eu tenho ótima saúde todo dia. Eu converso com o meu corpo e falo, eu não paro um minuto, né? Eu estou sempre. Agora, você vê, eu estou com 61, estou com um filho de 1 ano e 7 meses. Então, eu falei para o médico: eu não preciso fazer cardiovascular, não, que eu corro atrás do meu filho o dia inteiro. Então, eu acho o seguinte: a mente, né, se a gente puder ter uma filosofia de vida mais equilibrada, uma disciplina, né, vamos supor, tomar uma taça, 2 de vinho, é uma celebração. Até Jesus Cristo tomava vinho com seus apóstolos. Então, eu acho que moderação, disciplina, a gente vai conseguir sempre ter boa saúde. Você sabe que eu sou descendente de alemão, sobrenome Sauer. Então, de vez em quando, uma boa cerveja, para mim, é super bem-vinda, mas tem aquele limite, aquela disciplina. Uma boêmia aqui em Petrópolis, onde eu estou morando, é a fábrica da boêmia. Tomar 3 latinhas, 4, piso no freio, porque eu já senti que não há mais necessidade de beber demais, entendeu? Isso aí não existe numa disciplina, num modo de vida espiritual. Outra coisa, nunca, jamais, em tempo algum, eu tomei um gole de uma cerveja antes de uma cerimônia, de um ritual. Eu até te falo uma coisa interessante que aconteceu em Friburgo. Nós estávamos numa cerimônia do peiote. Estava ali eu e meus irmãos Cheyennes. Naquela época era eu, Lino Pi, Tony Paixão e Stan Chanian. Os 4, nós éramos os filhos do Nelson. O Nelson adotou, né, Lino e Tony e Stan, depois eu trouxe ele para o Brasil. E aí estávamos ali todos preparando para uma cerimônia do peiote. Um participante tinha tomado muita cerveja no almoço, quebrando as regras que nós colocamos para todos os participantes. Quase que a gente não deixa ele entrar, mas a gente deixou para a gente ver o que ia acontecer com ele. E aí eu estou ali no meu canto, misturando todo aquele peiote e preparando a medicina do peiote para todo mundo tomar e começar a expandir a consciência, né? E aí eu estou preparando a medicina, o homem está sentado e o homem começou a vomitar e passar mal. Você sabe quando que ele começou a passar mal? O Nelson se levantou com cactos do peiote e rezou o cactus do peiote em direção ao fogo, e depois ele colocou o cactus do peiote na meia-lua, e no que o cactus tocou a meia-lua, aquele homem começou a passar mal, naquele momento. Então, a presença do cactus na meia-lua, que é o cactus do peiote, já foi espalhando aquela medicina de cura naquelas pessoas antes de tomar. É isso que eu, por exemplo, eu faço isso com a ayahuasca. Quando alguém me serve uma ayahuasca, eu boto as mãos e respiro fundo. Aí a pessoa: você não tomou? Eu falei: tomei.
Eu tomei com as mãos e com o meu coração. Eu já fiz muito isso. Eu tomo com a intenção, mas eu não gosto mais de ingerir. É uma coisa pessoal minha. Já foi muitos anos de peiote, eu acho que 11 anos de peiote já chega. Já abri demais, né? Mas aí esse homem começou a passar mal, o Nelson ficou assim muito sério olhando para mim. Falou, Carlos, você deu o peiote para esse homem? Para ele passar mal dessa forma? Porque o peiote, quando ele encontra um trauma dentro de você, você vomita aquela energia para fora, né? Eu falei, Nelson, eu prometo, te dou minha palavra que eu não dei nem uma pitadinha de peiote. Mas aquele homem estava bebendo hoje mais cedo. Aí nós tivemos que tratar desse homem. E, na verdade, depois que ele vomitou, ele melhorou. Que é como se ele estivesse vomitando a cerveja para fora. Olha que coisa interessante. Então, estando nesse caminho há muito tempo, a gente vê muita coisa, né, Samuel? A gente já vê experiências. Mas, voltando a falar da medicina, eu acho que as duas medicinas se completam, né? Vamos olhar para isso, né? Eu acredito que uma pessoa que estiver com câncer e precisando fazer uma quimo, ele pode estar tomando ervas, pode estar rezando, pode estar numa cerimônia de cura, para que uma coisa trabalhe junto com a outra, porque as tradições nativas estão curando os nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, e aí vai ajudar os remédios alopáticos a funcionar melhor. Então, eu acredito que existe, né, o equilíbrio dessas medicinas. Eu, no meu caso, espero que nunca tenha que enfrentar uma doença séria, mas se um dia acontecer, eu vou usar a medicina alopática e o xamanismo lado ao lado. Muito bom. E aí eu quero fazer agora algumas conexões, né, de várias coisas que a gente já falou aqui na nossa live hoje. Estamos vendo aqui as pessoas também participando aqui também via chat no YouTube, como a Lídia, deixa eu colocar aqui enquanto a Lídia, Camila, Roberto, Juliana, Marleide, Henriques, Elisângela, Elisete, Isabel, meu jardim de escolhas, não sei qual é o seu nome. Várias pessoas também falando aqui, elogiando também a palestra. E aí você falou sobre vários integrantes ou personagens que são importantes, como o Michael Harner, né, que fez a passagem também já há algum tempo, já há um ano e meio, quase 2 anos já que o Michael Harner já fez a passagem. E você citou aí mais 3 irmãos dessa cerimônia com o Nelson Turtle, que é o Lino P, o Tony Paixão e o Stan Shannon. Só quero lembrar também, vocês que estão acompanhando, que essa live Xamãs Connect é também fruto do contato com o Carlos Sauer, que foi por conta do Xamãs Connect, que é esse projeto de honrar os pioneiros e as pessoas que vêm desenvolvendo um trabalho interessante no caminho xamânico, né? Você falou sobre o Lino Pi, Tony Paixão e Stan Shannon como sendo esses irmãos também anotados pelo Nelson Turtle. Fala como é que foi primeiro essa cerimônia ou esse contato, porque você falou sobre a primeira Tenda do Sol que você fez aqui no Brasil em 1988. Aí fez essa Tenda do Sol em 1988, aí depois você disse que você voltou para os Estados Unidos. Como é que foi essa volta para os Estados Unidos, depois você voltou de novo para o Brasil e trouxe o Nelson Turtle? Fala um pouquinho mais dessa história, porque talvez, não talvez, eu sinto que a maioria das pessoas que vão seguir um caminho, ou vão ter um líder de cerimônia, ou vão fazer um curso, por exemplo, workshop de cura nativa com você, com a formação, ela vai por sintonia e frequência. E por ressonância, porque as histórias de vida, as experiências vão criando esses laços, essas energias. E as histórias de vidas que nós desenvolvemos e que nós temos podem ser semelhantes às de muitas pessoas, no sentido de que as necessidades daquela pessoa, como por exemplo lá quando você esteve na cerimônia da Tenda do Suor. Conta um pouquinho sobre essa sua história até chegar a ser adotado pelo Cheyenne.
Muito bom. Como eu falei, eu trouxe a tenda em 1988 e eu tive umas experiências muito fortes, mas apesar de estar já há uns 5 ou 6 anos participando de tenda nos Estados Unidos, quer dizer, eu fui em 82, né? Então, quando eu trouxe em 88, eu estava 6 anos, 5, 6 anos, já frequentando a tenda, mas eu senti que eu precisava aprender muito mais. Esses anos que eu morei nos Estados Unidos, que foram no total de 30 anos, eu estou com 61 agora, né? 30 anos nos Estados Unidos. Eu senti, Samuel, em 1988, que eu não estava preparado para me chamar um líder de cerimônias. Apesar de ter trazido a tenda em 88, no meu coração, porque os espíritos falam com a gente, e principalmente nessas cerimônias. E dentro dessa tenda que eu fiz, nas montanhas aqui de Itaipava, num local chamado Posse, a espiritualidade falou, olha, a experiência foi válida, muito boa, mas volta para os Estados Unidos para aprender mais. Então, olha só que interessante, 5 anos mais ou menos de experiência de tenda não foi o suficiente para que eu me tornasse um grande líder que tivesse ali sabendo conduzir aquela cerimônia, né? Então, o que eu fiz? Eu voltei para os Estados Unidos e aí eu comecei a rezar muito para encontrar um mestre, um xamã, um professor. Na época eu tinha um furgão, né? Aí eu guardei um dinheirinho e meti o pé na estrada, saí da Califórnia, fui para Nevada, depois eu fui para Arizona, Novo México, Colorado, Utah. Olha, um dos locais mais lindos do mundo, essa região toda, né? Sudoeste americano. Sudeste americano, coisa linda, linda. Sudoeste, desculpa. Toda aquela parte ali do sul, da Arizona, Novo México. Mas eu confesso a você que eu encontrei, assim, vamos dizer, uns 15 índios na minha jornada, mas nenhum índio falou no meu coração e eu fiquei muito triste, porque eu confesso que eu tinha guardado um dinheiro para poder fazer essa viagem e o dinheiro estava acabando e eu não conseguia encontrar um bom mestre. E aí eu tive que voltar para a Califórnia, triste, mas feliz ao mesmo tempo, porque eu vi uma viagem, um visual lindo, Colorado é lindo, Utah maravilhoso, mas voltei para casa. Uma semana que eu cheguei na minha casa, eu recebo um telefonema de um dos meus mestres, o nome dele era Héctor Mário Gomes, um argentino que viveu muito com os Cheyennes, e ele estava me ajudando a aprender também na tenda do suor, mas eu estava precisando conhecer um índio velho. Eu estava rezando por isso, nada contra os outros que eu tive. Eu estava assim, buscando algo no meu coração. Héctor me liga e fala, olha, Carlos, que bom que você está em casa, porque está passando perto da sua casa um dos meus mentores, um dos meus mestres, que é o Nelson Turtle, da tribo Cheyenne. Eu queria saber se você poderia recebê-lo na sua casa e dar para ele um local para dormir, descansar uma noite. E é tradicional que você alimente esse índio, dê muita comida para ele, muita atenção, local para ele. Ele está com a mulher dele, a mulher dele era Navajo. E eu vou te pedir para, quando ele for para a estrada, dá um dinheiro para ele botar gasolina, porque são muito pobres. Então, dá uns dólares para ele, uns 150, 200 dólares para ele chegar no próximo destino. Ele estava indo para Los Angeles. E eu vou te pedir para também fazer um piquenique, sanduíches para ele comer na estrada. É a forma que a gente trata desses mestres. Bom, Nelson Turtle vem para minha casa para dormir uma noite, Samuel, uma noite.
Depois de 4 noites, ele não ia embora. Nelson e eu tivemos uma conexão imediata. A gente ficava até meia-noite, 1h da manhã conversando, e ele me contando um monte de coisas, falando um monte de coisas para mim. E aí ele perguntou: Carlos, você tem pai vivo? Eu falei: Nelson, isso era em 1994. Eu voltei para os Estados Unidos em 1992. Eu ia e voltava. Brasil, né? Eu estava no Brasil 81 até 91, 1988 até 1991, 92 eu voltei. Eu falei: olha, meu pai acabou de falecer há 6 meses, 9 meses atrás. Ele falou: então, de hoje em diante, você tem um novo pai. O que eu quero passar para você tem que ser de pai para filho. Eu sou um protetor de um altar Cheyenne. Eu sou um sacerdote do peiote, um líder da cerimônia do peiote, e eu sou um líder da tenda do suor. O meu filho de sangue está muito novinho e não está ainda mostrando muito interesse. E as minhas filhas também, está cada um ocupado com seus filhos, e eu estou precisando compartilhar o meu conhecimento. Eu queria saber se você aceita que eu faça uma cerimônia de adoção com você. Aí, olha, Samuel, eu só não dei um pulo de alegria porque eu estava me segurando, mas é tudo que eu rezei, tudo que eu pedi estava acontecendo naquele momento. Ele me falou coisas muito interessantes nessa visita. Ele falou: Carlos, um dia nós teremos um problema entre nós, mas nunca vai vir do meu coração para o seu. Isso quer dizer o quê? Eu nunca vou causar problemas com você e o meu coração vai estar sempre aberto, porque eu só tenho um coração no meu peito. Se eu tenho um coração no meu peito, eu só tenho um sentimento por você: amor e carinho, e de pai para filho. Se um dia nós tivermos um problema, esse problema vai vir de você para mim, mas de mim para você, nunca. Outra coisa que eu vou te falar: nunca você, sendo adotado por mim, você vai passar a ser um índio Cheyenne. E como um índio Cheyenne, nunca feche o seu coração e vire as costas para um irmão Cheyenne. Para ninguém. Não só para outros Cheyennes, como para ninguém. E eu confesso a você, Samuel, que eu tenho o privilégio de falar hoje para você que eu nunca virei as costas para um irmão. Nunca. Porque eu aprendi isso do Nelson. O Nelson nunca virou as costas para mim, e sempre que eu liguei, sempre que eu procurei, ele estava ali disponível a me ensinar. E eu tenho irmãos que eu continuo com o meu coração aberto, e tenho irmãos que podem bater a porta da minha casa a qualquer momento, que a porta da minha casa sempre estará aberta e a porta do meu coração sempre aberta. Eu nunca vou virar as minhas costas, dizer adeus e sumir da vida de um irmão desse. Os irmãos podem fazer isso, os outros. Foi a mesma coisa que o Nelson falou para mim. O problema pode vir do outro, né? O outro tem o livre-arbítrio de ficar zangado e ir embora, nunca mais voltar. Eu tive uma live com o Stan, e eu falei: Stan, eu estava nos anos 90, quando você foi adotado pelo Nelson, eu estava lá, eu sou testemunha. Eu vi, eu estava do teu lado, Tony, Lino, Stan, eu vivenciei quando o Nelson começou a adotar esses irmãos. E eu falei para o Stan, eu sei que você não diz que trabalha muito com a tradição Cheyenne, mas eu quero te lembrar uma coisa: você é um irmão Cheyenne, porque eu sou testemunha, você foi adotado. Então, Samuel, essa trajetória foi muito incrível. Outra coisa que o Nelson falou, que até é uma piada, posso compartilhar, né?
Teve uma ocasião, no meio de uma cerimônia, que um jovem, muito novo, um adolescente, resolveu cantar as canções do peiote, mas ele não estava preparado e não sabia as canções direito, e tinha tomado muito peiote, estava muito viajando, e não conseguiu cantar, e parou no meio, e passou os instrumentos, e ficou muito constrangido, o menino, né? Um grande irmão, que hoje eu tenho orgulho desse irmão, um irmão maravilhoso. E aí ele pediu a palavra e falou: Nelson, eu quero pedir desculpas porque eu arruinei a tua cerimônia, porque eu cantei errado. E aí o Nelson começou a olhar para o fogo, olhar para ele, olhar para o fogo, olhar para ele e falou: você me desculpa, meu jovem, você não tem esse poder. Você não tem essa força de estragar a minha cerimônia. Isso aí é mole, a gente vai jogar um cedrinho aqui na brasa, vamos nos abençoar, e novas canções vão ser oferecidas. E que bom que você foi corajoso de tentar cantar as canções do peiote, mas você vai me desculpar, mas você não tem o poder de arruinar, de estragar uma cerimônia minha, não. O Nelson, ele ensinava de uma forma muito interessante, né? Teve uma vez, assim, já 5 horas da manhã, tinha passado a noite em claro, tomando peiote ali em frente ao fogo. E aí o Nelson perguntou: alguém está sentindo alguma coisa ruim aqui? Alguma negatividade? Aí teve um outro rapaz que começou a levantar o dedo, o Nelson falou: você mesmo que trouxe. Eu estou brincando, mas são ensinamentos. Ele falou: você sabe que essa negatividade que você está sentindo é o teu julgamento, você está julgando. Você está julgando que a cerimônia está muito longa, você está morrendo de sono, você quer dormir. E olha, a minha cerimônia não tem nada de negativo, a minha cerimônia está maravilhosa, nós estamos aqui todos cantando, rezando a noite inteira, tomando peiote. Se você sentiu alguma coisa ruim, você trouxe essa coisa ruim. Então, Samuel, você me desculpa, eu sou um pouco brincalhão. Eu depois de 60 anos, você começa a ficar assim, mais solto, mais brincalhão, mais leve. Entendeu? Mais coioteiro. Então, quando eu lidero uma tenda do sono, eu pergunto: alguém está sentindo alguma coisa ruim aqui? Foi você mesmo que trouxe com o seu... Mas voltando à coisa da tradição Cheyenne, da hierarquia, por exemplo, né? Isso é importante a gente falar, que existe essa hierarquia. A gente procura honrar sempre quem está no caminho há mais tempo, né? Então, quando eu lidero uma tenda do suor, eu fecho meus olhos, Samuel, e eu consigo enxergar o Nelson atrás de mim e outros líderes que já faleceram. E quando outros irmãos Cheyenne estão ali liderando, o que seria o certo, né? O mais bacana? O que seria uma prova de humildade, né? Aqueles que chegaram depois fazerem a mesma coisa, sempre colocar um irmão mais velho, por exemplo, eu, no caso, nessa egrégora, entendeu? Porque não é bom ser um lobo solitário nesse caminho. É muito mais sério, muito mais honroso quando você fala: eu aprendi isso com Carlos, eu aprendi isso com Samuel, ou eu aprendi isso com Nelson Turtle, mas colocar cada pessoa no seu devido local, você está entendendo? Em termos que a gente chama de hora de voo. Vamos dizer, quilômetros na estrada, não é verdade? Então, quando eu ensino pessoas e estou tentando empoderar um jovem líder de cerimônias, eu falo: olha, mesmo eu estando vivo, quando você for liderar uma tenda do suor, eu vou estar atrás de você, te abençoando, rezando, mesmo vivo. E atrás de mim vai estar o Nelson, os mestres que me ensinaram, vai ter uma egrégora ali
te protegendo, te apoiando e te empoderando, te levantando ali, entendeu? E é muito importante essa humildade desses jovens líderes, né? Você, às vezes, pergunta, às vezes tem um rapaz liderando uma tenda, você pergunta que tradição você vem, meu filho, e quem te ensinou, quem está aí na sua egrégora, né? E o pessoal, não, eu fui fazer uma tenda, gostei, resolvi fazer uma lá em casa, uma brincadeira. Não é brincadeira. Inclusive, eu soube há pouco tempo que teve uma mulher em Minas que ela foi colocada numa posição de liderar uma tenda e veio um espírito e falou para ela, para e sai daqui porque você não sabe o que está fazendo. E esse espírito falou dentro do coração dela. E ela ficou doente semanas. Ela pegou o que chamamos uma rebarba, na verdade. Então, isso tudo é muito interessante. Eu acho que esse ensinamento Cheyenne... Você conheceu Boo e Bill, não conheceu? Sim, Boo e Bill também faz parte aí do Xamãs Connect. Gravamos lá com ele, na aldeia. Eles são... Aldeia do Sol. São ótimos, né? Olha, Boo e Bill são o exemplo de um índio Cheyenne, porque os índios Cheyenne são muito generosos, entendeu, Samuel? São muito brincalhões e muito alegres e muito generosos com a palavra, são muito doces, são muito amorosos. E Boo e Bill são pessoas... Olha, eu vou te falar uma coisa, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi dar uma pena de águia para cada um deles, para eles voarem e na Aldeia do Sol e serem líderes de tenda, porque eles aprenderam de uma forma digna, como um verdadeiro Cheyenne. Quando eles começam a liderar uma tenda, eles falam, nós queremos abençoar um dos nossos mestres, Carlos Sauer, por ter tido a generosidade de vir aqui na Aldeia do Sol e nos apresentar essa tenda do Sol, Tony Paixão, entendeu? É muito bacana quando um aluno, um aprendiz, um irmão, ele cita o seu nome numa cerimônia, entendeu? É uma coisa tradicional e é uma coisa muito amorosa. Eu quando encontro Boo e Bill, é uma choradeira só, entendeu? Eu tenho foto eu abraçando os dois, assim, ó. E a gente ficou muito emocional, muito... Apesar que eles também têm muitos ensinamentos Lakota, mas eles são, para mim, um exemplo de um índio Cheyenne, porque quantas pessoas chegam na Casa da Águia, onde eu trabalho, agora está temporariamente fechada, a gente só está fazendo atendimento individual, né? Mas muita gente chega, pô, eu estive lá na Aldeia do Sol, na tenda do suor do Boo e Bill, e eles falaram no seu nome. Então, olha, Samuel, eu ter tido o privilégio de passar esse conhecimento para Boo e Bill, Tony Paixão também, e ter essa repercussão de centenas de pessoas já frequentaram a Aldeia do Sol e frequentam até hoje, isso para mim é como se o meu coração tivesse pesando que nem essa pena. E quando o grande Espírito me fazia um convite especial de voltar para as estrelas, o meu voo vai ser alto, porque o meu coração vai estar leve, cheio de emoção, de amor, de saber que eu deixei aqui pessoas que, através de mim, ou de alguma forma, receberam a liderança da Tenda do Suor, como Lino Pi foi o primeiro, Tony Paixão o segundo, Stan, Boo e Bill e mais alguns outros que estão chegando, Flávio Paiva, que é o meu famoso fireman, fiel escudeiro, chamo ele de Black Eagle, Águia Negra. Então, temos também Paco Dutra, que é um homem do fogo maravilhoso, está há 30 anos liderando cerimônia de fogueira. Eu tenho, assim, eu estou me sentindo com 61 anos, que claro que eu não quero voltar para as estrelas agora, que eu tenho que criar esse filho,
mas o meu coração está leve de saber que aqui vai ficar coisas. A gente deixou pegadas para os mais jovens segui-las, não é verdade? Sementes, né? Eu penso assim que cada condutor xamânico, cada facilitador, cada ser humano que transmite alguma inspiração a outro ser humano está deixando sementes que está sendo plantada na teia energética da vida e que vão gerar árvores e frutos e aí vai seguir para frente, né? Nosso intuito, nosso intento também nessa partilha, tanto que nas lives você observa, eu faço bem o papel daquelas pessoas que são os buscadores, né? Eu não fico entrando no assunto como alguém que quer ensinar ou como professor, que eu também sou um professor, mas o que é que essa pessoa tem a nos inspirar. Eu gosto muito de uma sabedoria que aprendi com a Felice, que é assim, a Felice McDonald, que é uma líder também de cerimônias, que temos que aprender, mesmo quando muitas vezes a gente se coloca, ou nos coloca, porque a maioria, nós não conseguimos nos colocar, mas nos coloca num lugar de líder, aprender a ser índio. E a gente às vezes esquece também de ser índio, e que a gente está aprendendo todo dia, a todo momento, com a gente mesmo, com nós mesmos. Quantas luzes e quantas sombras que a gente vem lidando no nosso cotidiano com os desafios da vida que se tornam medicinas, né? Que se tornam formas medicinais que posteriormente nos ajudam e que podem ajudar outras pessoas, né? E eu fiquei contente também que você, assim como muitos condutores especiais, pioneiros e que estão trazendo esses conhecimentos há tanto tempo, estão também utilizando outra rede, que é essa rede que nós estamos utilizando agora, que é a internet, para transmitir os conhecimentos e passar as experiências, como nesse seu curso online que você está desenvolvendo. A Sandra Igerman, naquela primeira edição do Xamãs Connect, ela já fazia as atividades online. O Michael Harney estava presente ainda encarnado, também já fazia essa partilha. E eu confesso para você, ficava com uma certa pulga atrás da orelha. Mas será que esse negócio vai funcionar online, né? Né? Essa coisa de online. Mas depois, com a experiência e com o tempo, a gente vai observando é a energia, é a conexão, não é? Samuel, como eu falei, eu tenho feito curas à distância, não foram poucas, né, durante essa pandemia, né, nos últimos 6, 7 meses. Eu tenho feito muito trabalho, porque eu levei esse trabalho para a Europa, lá é muito bem aceito por causa do xamanismo celta, né? Uhum. Então, os europeus amam fogueira, cerimônia de fogueira, eles adoram. Tenda do suor, eles adoram tenda do suor, porque a cultura deles usa muita sauna, né? O europeu, ele usa muita sauna, então tenda do suor eles adoram. E aí eu sou testemunha viva de muitas curas que nós podemos proporcionar através dessa ferramenta da internet. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho tido resultados incríveis de pessoas que estão melhorando, que estão saíram da UTI na Itália, que lá teve uma onda muito forte, né? 4 meses atrás, 5 meses, foi uma coisa muito violenta. Então, eu sou um profundo, eu tenho essa fé e essa crença que essa tecnologia chegou para poder ampliar mesmo esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento, e o trabalho faz efeito mesmo. Eu dei uma aula de cura nativa online para um grupo selecionado de italianos. Eu comecei a ensinar as pessoas como extrair angústia com as mãos do coração, pela internet, estava todo mundo ali fazendo. E depois os depoimentos das pessoas, cara, botaram lágrimas nos meus olhos, e agora eu estou entrando nesse universo com esse curso online, onde eu vou passar toda essa trajetória, desde pequenininho, Igreja Cristã Católica, para o Espiritismo,
e dentro do xamanismo. Eu vou explicar e mostrar às pessoas que é possível, por exemplo, essa sálvia, né? Essa sálvia é uma outra medicina, essa fumaça da sálvia, ela ultrapassa, ela visita o mundo espiritual e o mundo físico, né? Ela é uma energia que você pode ver, a energia da fumaça da sálvia, né? Você sabe que, por exemplo, vou dar um exemplo, minha falecida irmã Maria Lúcia, estava fazendo uma entrevista na França e queimou uma sálvia, uma nuvem de fumaça da sálvia subiu. Naquela época, o pessoal tinha aquela câmera 35mm. E aí o fotógrafo foi para o laboratório revelar as fotos, né? E quando voltou, o cara tremia todo, porque no meio da fumaça da sálvia apareceu a imagem de um índio americano. A minha irmã me mostrou essa foto, eu confesso a você que eu tive que chamar pegar um babadu. Porque a imagem do rosto do espírito que estava guiando a minha irmã nesta entrevista, quando você me disse, né, hoje que você ia fazer a contagem regressiva de 5 minutos, eu comecei a rezar e chamei o meu guia índio americano, que já se apresentou para mim de várias formas diferentes para eu não ter dúvida, porque eu acho, Samuel, uma coisa muito bacana que eu vou falar agora. A gente deve perguntar para a espiritualidade: quem sou eu e quem são os meus guias, os meus mentores, vamos chamar no xamanismo aliados espirituais? Quem são eles? Me mostrem eles. A gente tem que fazer isso para ter certeza que a gente nós não estamos curando ninguém. Esses espíritos estão usando a gente como um instrumento para chegar no cliente e curar, ajudar a curar. Nós somos só uma ferramenta, né? Um instrumento. E mesmo agora, né? Nós estamos fazendo aqui essa transmissão aqui ao vivo e fazendo paralelo nessa mesma questão que anos atrás eu pensava em relação aos cursos online. São portais. Uma live como essa são portais, como você fez na contagem regressiva, fez as preces, as rezas, entrando em contato com as energias também que possa possibilitar tudo que flua bem. As pessoas que estão assistindo, quem está assistindo aí a nossa live pode até comentar, né? Como que sente também essa energia, como se estivesse na casa dela. Olha só como é diferente. Não precisa se locomover até o local. Agora, não, nós estamos mais íntimos ainda. Às vezes podemos estar lá na sala, no meio da sala daquela pessoa, assim, ou no quarto. Imagina. A gente, às vezes, como professor, não é convidado a ir no quarto da pessoa. Às vezes a pessoa está lá com o seu iPad, escutando, assistindo no quarto, desfrutando de conhecimento com esse. Então, a chave para mim mudou há anos atrás por conta disso, por saber que uma live, uma aula, uma conversa, um livro são portais que te levam para uma outra dimensão, se você tem um intento e se você mantém essa fé, né? Mas fala um pouquinho desse seu trabalho que você está desenvolvendo, né? Deve estar dando um trabalho gigantesco, porque para contar toda a história, tanta história que você tem nesse meio... Com certeza. Samuel, é um curso de 1 ano, que vão ter módulos e as pessoas podem ou comprar todo o pacote, todos os módulos, ou então um de cada vez. E esse curso, né, vai ser muito mais do que uma cura nativa. Eu vou ensinar essa filosofia de vida. Eu vou abordar todo o meu conhecimento e vou poder ter esse privilégio, essa honra de compartilhar para muita gente. E graças ao Criador está chegando cada vez mais interessados, né? E aquilo que eu te falei, eu acredito que essas ferramentas que a gente ganhou aqui, essas mãos, têm um poder. Se você coloca toda a tua fé, teu coração. Eu vou te falar uma coisa, tem dias, eu sou muito sensível, né? Eu estudei um pouco astrologia, eu tenho lua em peixes, então eu sou um homem, eu sou um homem grande, forte, mas com uma sensibilidade
Então, tem dias que eu tenho sonhos esquisitos, ou alguma coisa me entristece, eu acordo de manhã com muita angústia, depressão. Aí eu brinco com as pessoas que essa aqui é minha pílula antidepressiva. Ô, Samuel, primeiro, não existe angústia ou depressão que resista uma boa canção. Quem canta, seus males espantam. Então, Samuel, quando eu pego um tambor, vou lá para fora e começo a cantar, eu começo a esquecer o porquê que eu estou tão triste. Isso é uma forma, né? A outra forma, como eu falei, essas mãos, eu tenho certeza absoluta que nesse curso eu vou poder ensinar as pessoas a pegar uma energia da sálvia e colocar no coração e, ao mesmo tempo, tirar a angústia, a depressão. Às vezes é um bichinho que fica mordendo pedacinhos do teu coração e dói, Samuel, dói. A dor da depressão, ela se manifesta fisicamente. O coração, ele dói como se tivesse um bichinho lá dentro comendo. E essa mão aqui, com a espiritualidade atrás, você consegue arrancar esse bicho e jogar numa fumaça da sálvia e liberar esta energia que está ali, vamos chamar essa energia intrusa, que se manifestou no coração, ou você se preparou mal numa sessão de cura e absorveu uma negatividade de uma espiritualidade mais pesada que estava com o cliente, ou é um ambiente que eu entrei, que eu não fiz a minha prece para me proteger direito, você pega uma carga. Então, esse curso online, a gente vai poder realmente dar ferramentas para as pessoas utilizarem para fazer muitas coisas. Eu também vou dar aula de canto, entendeu? Eu acho que os cantos, eles abrem portas. Você falou num portal, né? Esse canto da morte, eu te digo, o inverno, para mim, eu amo o inverno, né? Tenho energia de urso. Então, o inverno, para mim, é um momento de sonhar e conversar com os espíritos, que é uma coisa que eu vou ensinar no curso também, porque a espiritualidade, ela nos visita nos sonhos se a gente pedir e abrir aquela porta, né? Se você não se importar, a gente está se estendendo bem, mas o papo está muito bom, eu estou muito satisfeito. Eu vou contar uma coisa pessoal, mas é muito lindo. A espiritualidade se manifesta em várias formas diferentes, né? Mas a última viagem que eu fiz para o vilarejo do meu avô na Alemanha, meu avô veio para o Brasil em 1905, o velho Sauer, um Fredolin Sauer, ele era alemão puro, chegou no Brasil antes das guerras, das grandes guerras, 1905. E eu estive lá no vilarejo dele, onde ele morou, e os meus ancestrais, e encontrei uma igreja, e atrás da igreja um cemitério. Fui lá naquele cemitério, tinha um tio, meu primo do meu avô, enterrado lá. E vários outros Sauers, né? Mas tinha lá um antepassado meu, Júlio Sauer. E aí eu me ajoelhei na sepultura dos meus familiares e pedi que eles continuassem me protegendo, me abençoando, me trazendo fé, força para continuar lutando por esse caminho maravilhoso, mas às vezes a gente leva uns tombos, às vezes a gente escorrega, às vezes a gente desanima. Então eu fui pedir força, eu fui pedir proteção no vilarejo do meu avô. E fui mostrar o vilarejo para minha mulher, que eu estou casado agora há 6 anos com a Juliana Ramos, uma grande psicóloga, terapeuta haitiana, que confesso que a melhor coisa do mundo é o equilíbrio do masculino e feminino, o casal, né? Bom, depois, aquilo que a gente fala, né? Quem pede, quem reza, quem pede vai receber alguma coisa. Quem procura acha, não é isso, Samuel? Eu procurei
É isso aí. E aí tivemos uma noite numa pensão, tivemos uma noite muito maravilhosa, eu e a minha mulher, foi uma coisa muito forte, uma energia muito forte. Foi muito emocionante eu estar ali dormindo com a minha mulher no vilarejo do meu avô, né? Quando deu 5h30 da manhã, eu estava completamente em estado de transe, naquele período entre o acordar e o dormindo. Você escuta já os passarinhos começando a cantar, o sol começando a nascer, mas você está dormindo, mas ainda está começando a acordar, aquele estado de transe, entendeu? E, de repente, aparece meu pai e minha mãe no pé da cama, em pés, os dois. Detalhe, os dois faleceram já há muito tempo e eles divorciaram, não se falavam na vida, se falavam pouco, né? Estavam os dois, um do lado do outro, os dois sorrindo para mim. E eu olhei nas mãos da minha mãe, tinha um bebezinho. E minha mãe, com um sorriso, ela veio para o lado da cama onde eu estava dormindo, esticou o braço e me entregou um bebezinho nu na minha mão. Eu olhei e vi que era um menino. E eu olhei para minha mãe e falei, mamãe, estou com 57 anos. Daqui a pouco eu vou fazer 58. Você tem certeza que eu vou ser pai? Conversando com a minha mãe, né? Minha mãe abriu um sorriso e falou, meu filho, é o seu destino. Isso já está escrito nas estrelas. Você vai ter mais um menino. E aí eu recebo aquele bebê naquela emoção, né? Chorei muito. E a minha mulher acordou comigo chorando, né? Falou, o que houve? O que houve? Falei, parabéns, você engravidou. E ela falou, você é doido, Carlos, você vai me acordar com uma notícia, o que houve? Eu falei, não tem dúvida, você acabou de engravidar ontem à noite. Samuel, muito incrível, a gente saiu dali, foi para Paris para ter um momento muito romântico, Paris é uma cidade muito romântica, né? E depois fomos para a Itália, em Turim, para dar um workshop. E aí, a primeira comentário de uma brasileira amiga minha que estava recebendo a gente, olhou para os olhos da minha mulher e falou, olha, os teus olhos estão brilhando como se você estivesse grávida. Aí eu pisquei o olho para minha mulher e falei, tá vendo? E ali ela foi apresentando um quadro assim, não muito normal, de estar com muita fome e querendo comer pizza e ravioli, fettuccine, na Itália, né? Mas ela nunca ficou com tanta fome. No meio de um workshop, ela falou, Carlos, termina o workshop para a gente poder sair para almoçar. Então, Samuel, um mês depois a gente chega no Brasil, vai numa farmácia e faz um teste, 1 mês de gravidez, não tem dúvida. Então, por que eu estou te contando isso, né? Esse curso de cura nativa, nós vamos abordar toda essa forma de comunicação com a espiritualidade, entendeu? A minha mãe já me visitou várias vezes nos meus sonhos, já conversou comigo, já me trouxe mensagens. Então, eu acho que não há razão para ter medo da morte. Isso que eu gostaria de pontuar aqui hoje, né? Com certeza absoluta, vamos todos chegar lá nas estrelas, né? E vamos depositar o nosso coração numa balança, e o grande espírito vai ter uma pena e vai colocar na outra balança. E a gente que se trata, né, Samuel, a gente está sempre buscando se curar, melhorar como ser humano, ser uma pessoa melhor, mais solidária, mais amorosa, mais generosa. Todo esse bem que a gente espalha para nós e para todos à nossa volta vai tornando o nosso coração cada vez mais leve. E eu sou um profundo, acredito muito na terapia, então quando eu preciso,
estou numa fase mais difícil, eu vou ligar logo para o meu terapeuta, para o meu psicólogo, para o meu coach, né? Para poder ter um homem mais velho me ajudando, entendeu? E com isso, Samuel, eu digo que eu vim para esse mundo para me curar. E vou conseguir sair daqui com o coração leve como uma pluma. E o meu voo vai ser emocionante, vai ser a jornada xamânica mais poderosa. É o momento em que a gente voar para casa e ter essa expansão de consciência total, que é o que chamamos da morte, e para nós é só atravessar para o outro mundo, não é isso? Arro! Arro! Antes ainda da gente terminar, deixa eu só ler aqui as mensagens das pessoas que estavam transmitindo aqui desde o nosso início da live, algumas pessoas que deixaram mensagem. Agradecer aqui a Lídia Wise, que mandou também um arro, a Camila Santos desejando boa noite, Roberto, muita força, a Marleide Guedes também desejando uma boa noite, o Henriquez falando prazer, tenho curiosidade sobre xamanismo, só não gosto de Daime, vou anotar para assistir agora também na transmissão aqui, o Henriquez, em sintonia que você Martinez, adoro o xamanismo. A Isabel Ferreira, caros, live maravilhosa. Meu jardim de escolhas, maravilhosa mesmo, ela reafirma aqui. Maravilhosa mesmo. A Terezinha, uau! A Rolia de Santana, pura conexão. O meu jardim de escolhas, uau! Eu sinto que os livros são portais, é impressionante. A Camila Santos, estou amando o meu jardim de escolha falou mais uma mensagem que ele falou assim, ó, eu me inscrevi no curso, olha, a gente se inscreveu no curso, apenas segui a minha intuição, estou muito animada para começar, olha aí ela mandando a mensagem aqui também. E falou, inclusive, que falou ontem com você, passou 50 minutos no telefone, puro amor com o Carlos Sauer. Ele tem a idade do meu pai, me senti acolhido em cada palavra dele. Gratidão, Sauer. Que felicidade encontrar você, diz aqui meu jardim de escolhas. Não falou o nome, mas é esse jardim de escolhas. É um jardim de escolhas a vida também, né? E a Terezinha Maciel, linda vivência, amou demais aqui a nossa live de hoje aqui com Carlos Sauer. Carlos, agora é com você, eu quero agradecer de coração essa oportunidade de partilhar um pouco da sua fala, da sua sabedoria, da sua experiência de vida, das suas sementes de luz que iluminam aí e inspiram muitas pessoas. É uma honra saber que você está nesse círculo, esse grande círculo também, compartilhando essas inspirações com tantas pessoas. E ela falou aqui que o nome dela é Luzia. A Luzia, aqui que é meu jardim de escolhas. Uma pessoa maravilhosa. Eu falei para ela, eu estou disponível, me liga, a gente bate um papo. Que lindo! Isso também é um diferencial, né? Se você tem um facilitador, um condutor, um líder de cerimônia que está disponível para ajudar a trilhar o caminho, você não se sente sozinho. E aí você estreita as distâncias, né? Isso daí é uma coisa realmente maravilhosa. O Josié também, que maravilha de live. Se gostou da live, vai gostar bastante de um ano de formação, né? Um ano de formação no curso? Um ano de formação, as pessoas podem buscar na carlossauer.net, meu site. Olha, está aparecendo aí embaixo, aí, ó, carlossauer.net. Eu tenho muitas informações na minha página, no Instagram, Carlos Sauer Tradições Nativas. Eu ando procurando mudar um pouco o nome, o xamanismo ele ficou um pouco muito explorado, então eu estou usando mais Tradições Nativas. Então, no meu Instagram, Carlos Sauer Tradições Nativas. Mas olha, Samuel, há muito tempo que a gente não se vê, não se fala. Eu queria falar que você é uma simpatia de irmão e tive essa honra de conhecer a sua mulher, Juliana. Eu quero falar que coisa maravilhosa a gente poder ter uma parceira do nosso lado que acredita no nosso caminho e nos apoia. Olha, as minhas cerimônias de tenda e todo o meu trabalho ao lado de uma mulher forte, eu não tenho palavras para dizer como eu cresci ao lado de uma companheira
assim, maravilhosa. Eu quero te parabenizar por ter também uma grande companheira que, na verdade, um filhinho pequeno, que é o fruto do nosso amor, né? É uma alegria, é como se eu estivesse renascendo, Samuel, com 61 anos, já perdi uns 5 quilos aqui, correndo atrás do garoto em volta da casa. Então, eu estou realmente rejuvenescendo para poder ter bastante energia para brincar com esse filho Cauã, que foi trazido pela minha mãe, cara, de presente. Eu falo isso com muita emoção, porque a vida é maravilhosa. Ah, esse é, né? Aqui também, ele não está correndo aqui ao redor da casa, mas ele agora está gateando, né? Eu também agradeço muito também a sua participação e essas conexões todas. Juliana, minha companheira, graças a ela também a gente realizou aqui também essa live que como eu falei no início, eu estou reformando um espaço e aí depois que reformar esse espaço a gente vai voltar a fazer mais lives também para compartilhar outros conhecimentos com as pessoas e será super bem-vindo na próxima, né? Numa próxima oportunidade, sempre que precisar pode contar que a gente vai mandar também vou mandar uma divulgação do seu curso lá no nosso mail do Xamãs Connect, várias pessoas que já se inscreveram também lá, a gente vai compartilhar. Aqui eu, Juliana, quero agradecer a Juliana e o Raul, né? Raul tá aqui dormindo aqui do lado, por isso que eu não vim com o tambor, normalmente eu toco tambor junto com os convidados, falo, vamos fazer pelo menos uma canção, hoje não, mas depois eu vou ter esse espaço lá que a gente vai poder até tocar tambor. Aí eu já vi antes de começar a live que ele já estava tocando tambor, né? Você estava lá, a Juliana estava aí, e aí ele já estava lá, pegou a baqueta e estava tocando tambor aqui antes de começar a live. E é lindo isso, né? É muito bom. Ele, na verdade, quando eu faço lives, quando eu estou falando, às vezes ele chora um pouquinho. No momento que eu começo a tocar o tambor e cantar, ele para e fica olhando para mim e fica assim, viajando nas canções. Então, eu já dei para ele um tamborzinho pequenininho, uma baquetinha e um chocalhinho, e ele já está no caminho e é uma pessoa assim. É uma honra para mim ser pai mais uma vez. Eu tenho 3 filhos e esse novo agora, ele é a minha cara. Assim. Eu na rua com ele e falo, eu nunca vi um filho tão parecido com o pai. Então, vídeos falam que quando você casa com uma mulher que te dá um filho que é muito parecido com você, é uma coisa sagrada, muito, muito sagrada. Então, Samuel, é uma grande honra para mim. Eu estou assim me sentindo assim muito feliz com esse nosso bate-papo tão tranquilo que foi hoje à noite a nossa live e agradecer muito a sua mulher, a Juliana, e você por tudo que vocês estão fazendo para me ajudar nesse curso aí e transmitir o meu conhecimento nessa live. Eu estou muito feliz, eu queria agradecer do fundo do meu coração. Gratidão, gratidão, Sauer. E aqui temos a Terezinha falando também, ó. Sempre quis conhecer o Carlos, me sentindo íntima da energia. Olha aí, Terezinha, oportunidade de conhecer aí também nessas atividades que ele desenvolve. Gratidão por estar aqui. Sauer, mais uma vez, gratidão. Vamos então finalizando aqui a nossa transmissão por hoje, que todos tenham uma boa vida, com muitas sementes de luz, muitas inspirações e se sentir o chamado, vá conhecer aí, vou colocar aqui de novo o endereço do site do Carlos, carlossauer.net e também procure lá no Instagram que é? Carlos Sauer Tradições Nativas. Carlos Sauer Tradições Nativas. Gratidão, gente, todos que participaram aqui da nossa live, vai ficar aqui disponível também no YouTube, quem está assistindo a regravação, sinta toda essa energia, essa pulsação do tambor que é tocado na voz do Carlos Sauer e também o calor que inicialmente começou nessa fogueira que ele acendeu aqui para nós, nessa nossa noite de live Xamãs Connect, que está crepitando, estou escutando aqui, ó, está crepitando aí de fundo aí a fogueira. Gratidão! Arro! Gostei! Arro! Gostei!
Xamãs Connect, primeiro encontro internacional de xamanismo na internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações.